Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na noite de sábado para nos fortalecer, receber as energias que emanam desta casa, com as palestras que são feitas com amor, com carinho, com dedicação. Nós hoje vamos ter a palestra com o nosso irmão Borges, né? Tempos de Dor. Boa noite a todos, bem, sejam bem-vindos. Eu quero inicialmente, me cabe dar um esclarecimento sobre, porque esse título pode causar indignação a algumas pessoas, particularmente nesse período de que a dor está mais presente. Quem ainda não foi acometido está assustado, está com medo, está se prevenindo, está se recolhendo, tá certo? E o número de pessoas que foi acometido por essa dor, particularmente atualmente dessa pandemia, é muito grande. De cada, pelo menos diagnosticado, de cada, sei lá, parece que já teve 20 milhões de pessoas no Brasil, né? Então, de cada 100 brasileiros, 10 já foi diagnosticado com essa enfermidade e é de uma dor extrema. Porque as pessoas que desencarnaram, elas estão desencarnando afogadas no seco. Aquelas que não desencarnaram mesmo passam dias e é muito assustador. Então não é um desrespeito achar que tem que ter alegria, porque manter a alegria, a gente humana, a gente encarnado dentro da nossa lógica, num período desse é impossível. Mas me permitam desenvolver o tema. Não é um desrespeito, nem achando que deve estar alegre, não. E antes eu queria pautar numa história, que é também uma história verídica, de uma moça que nos procurou terapeuticamente. Ela mora em Barreiras, o nome dela é Helena, naturalmente o nome, e ela me autorizou a falar. 35 anos, tem 3 filhos, criança, casada. Mas a vida inteira ela foi acometida por muita ansiedade. E ansiedade é medo desconhecido, medo de se repetir. É um medo inconsciente, em gradação mais elevada, se torna pânico e tal. Então, mas é medo. Em relação aos filhos, então, ela tem os filhos, sabe, numa proteção extrema, que ela mesma se acha que não é tão razoável. É um nível muito alto. O marido, uma pessoa muito boa, e ela é sempre assustada que o casamento pode acabar algum dia, etc. Então a vida dela é sempre esse desconforto emocional, esses medos, esse susto e esse extremo zelo, extremo cuidado. Também é dedicada à atividade profissional de forma extrema. Então, essas palavras extremas em tudo que essa pessoa, com os amigos também, ela é bem dedicada. Ela é uma pessoa que cobra muito de si, cobra para além de suas forças, está exaurindo-se. E aí, o mentor dessa pessoa, da Helena, nos trouxe o que é que está acontecendo com ela. De que decorre, porque nós somos espíritos. A gente está vivendo numa sequência, assim, uma vida é apenas uma experiência, é como se fosse um período escolar, um ano na escola. Mas a formatura ela vai se dar, eu acho que nem se dá, porque é um aprendizado eterno, um eterno vir a ser. E o mentor dela trouxe uma história de uma vida mais antiga, de que ela nasceu numa família humilde. E ela nasceu, a primeira filha, e logo em seguida a mãe desencarnou, a mãe dela. Ela ficou só com o pai. O pai, ainda um homem rude, grosseiro, sem condição, criou aquela menina. E ela foi lá para os 14, aí quase 15 anos, uma moça muito bonita, uma moça atraente, E aí casou com um senhor de lá, desse local, mas um senhor já comerciante, com alguma estrutura de vida, mas também um homem extremamente grosseiro, rude,
como era um homem de algum... Bom, hoje ainda se verifica muita grosseria nos relacionamentos, muito despreparo, imagine há vários séculos atrás. Ela casou, e a vida foi levando aquele sofrimento, aqueles maus tratos, e ela teve 3 filhos e 2 filhas, e lá quando os meninos já um pouco crescidos, ele simplesmente chegou com outra mulher, botou dentro de casa e expulsou ela de dentro de casa. Botou para fora, sumariamente. E ela saiu com as roupas, alguns objetos, alguns adornos que ela tinha quando ainda mais jovem, aquele marido deu, alguma joia, alguma coisa, arrastando pelas ruas, porque ela também, essa moça não tinha pai. Ou se o pai faleceu nesse ínterim, a mãe faleceu, ela era bem jovem, não tinha uma irmã, ela de completo desamparo. Numa sociedade, hoje a sociedade é machista, a época era extremamente machista, absurdamente machista, beirando as raias da crueldade. E ela saiu arrastando ali aquelas roupas com aqueles adornos, sem saber para onde ir, e foi parar, porque a cidade não abrigava ela, aquela comunidade pequena, porque ela era uma mulher que foi separada e naturalmente o marido usou de argumentos de que ela o traía. E o marido disse verdade, não se discutia isso. O marido falou, botou para fora, já colocou e levou outra mulher para ficar no lugar dela. E ela teve como opção apenas uma gruta nas imediações da cidade para ela morar. E lá já havia 5 mulheres na mesma situação, também expulsas de casa sumariamente pelos maridos violentos, cruéis. E ela ficou ali. E agora o que fazer? Mas elas foram se encontrando ali, conversando e planejaram. Elas levaram os seus objetos pessoais, suas roupas, suas coisas. Então, vamos juntar isso aqui. Vamos à cidade, a gente vende isso lá no comércio e a gente faz um plano de aplicação desse dinheiro. E assim fizeram. Vestiram-se adequadamente para uma ou duas delas, para não lembrar que elas estavam sendo expulsas, maltratadas, e foram naquela cidade, naquela comunidade ali no mercado e venderam os seus objetos pessoais, suas roupas, tudo. Com esse dinheiro, elas já se deslocaram. Eu lembro que pelas imagens, era até um local que se deslocava, assim, deslocava de animais na época, claro, né? De camelo. E foram para uma cidade próxima. E lá aquele dinheiro que elas juntaram deu para comprar uma casa. Uma casa simples, mas uma casa, era uma casa. Para elas 6. As 5 amigas que ela encontrou, as 5 que ela encontrou lá. E essa é que hoje é a Helena. E ali se instalaram, mas sobrou algum dinheiro e elas começaram a fazer um comércio, a vender qualquer coisa por ali. E foram trabalhando, uma trabalhava de empregada, outra vendia alguma coisa, e foram se juntando, isso muito, muito unido, isso muito em comunhão, e foi prosperando, a coisa foi acontecendo. Mas o sofrimento estava no coração daquelas mulheres, de abandono, dos filhos distantes, as marcas que ficaram pela agressão dos maridos. Mesmo aquela que tinha alguma família, os pais também seguiam pela mesma lógica do machismo. O marido tem razão. Ela passou para o marido e a mulher tem que fazer tudo para ficar com o marido. Se não ficou com o marido, a culpa é dela. E ali o tempo passou. Algo, sei lá, qualquer coisa como lá, por uns 10 anos, e elas prosperaram mesmo, não ficaram ricas, mas fizeram suas economias, era tudo muito em comunhão, era tudo muito unido, era tudo muito, o que trabalhava, juntava, dividia, e essa nossa personagem, Helena, era a líder, era uma espécie de líder, era que juntava, fazia as contas e agrupava aquelas mulheres, e foram levando. E a Helena, ela tinha um sonho de retornar e pegar os filhos, os 5 filhos, os 3 filhos, 2 filhas, os 5 filhos que ela deixou para trás, achando assim, não, eu chego escondida, quando eles me verem, eles não vão resistir,
Eles vão me acompanhar, porque eu sou mãe. Aí, como eu não fiz nada, eles vão me acompanhar. E as mulheres, não, e as amigas eram contra, queriam adotar a mesma atitude, mas achavam que inevitavelmente os maridos matariam. Precisaram encontrar, matariam. As pessoas denunciariam. Não havia como fazer aquilo de forma discreta. Não havia como tratar, como as coisas se resolveram. Mas, olha, eu tenho dinheiro, juntou, tal, eu vou. E foi. Pelo caminho, a caravana que ela ia foi assaltada. Roubaram o dinheiro dela. E no caso dela, ainda jogaram ela eles agrediram, uns fugiram, outros correram e jogaram ela numa espécie de buraco, numa vala que tinha ali próximo. Além de espancar muito, jogaram ela ali sem dinheiro, sem nada, e ela caiu. Um local que ela não conseguia sair. E uma serpente picou ela. E ela morreu, desencarnou ali. Só que, cabe a explicação, a gente quando desencarna, a não ser alguns casos especiais, a gente olha e está do mesmo jeito. Não sabe que desencarnou. Até se dá conta, com a assistência dos mentores, dependendo cada caso é um caso, demora mais tempo, menos tempo, somente aqueles espíritos mais esclarecidos é que quando mudam a situação, ele já se encontra com a consciência de que já não estão mais encarnados. E que aquela configuração é apenas o perispírito que ele carrega, que é uma réplica energética, ou seja, num corpo um pouco mais sutil do que esse que já ficou na Terra. E ela ficou ali, tentando subir, não conseguia. Há anos, o corpo mesmo já estava ali, um esqueleto apenas. Bom, e o espírito é atemporal, ele não sabe que o tempo passou, não é como a gente aqui que sabe que hoje é daqui a 10 anos, menos 5 anos, mais 8, não sabe, o tempo, não existe tempo, só existe o agora, ponto. Então para ele o tempo passando, e ela achava que era o dia, ainda era aquele dia que tinha ocorrido, e ela lutando para subir, para ir para onde estavam os filhos, e não conseguia. Isso leva à exaustão depois de anos, e a mãe dela, quando ela um dia... vão esgotando as energias, e ela pediu a Deus que ajudasse ela, para ela ir atrás. Aí foi quando ela conseguiu enxergar a mãe dela ao lado dela ali, porque quando vai limpando os sentimentos, a pessoa vai aprimorando-se em possibilidades e termina enxergando a ajuda que está ali do lado. A mãe dela sempre esteve ali, ela nunca chegou a vê-la. A minha mãe, você aqui. Aí a mãe, minha filha, explicou a situação para ela. E disse, me tira daqui, eu não posso. Só quem pode sair é você. Mas como? Para de odiar. Mas como eu vou parar de odiar aquele marido, o assaltante que me jogou aqui e tal? Não, então eu vou ficar com você, mas eu não consigo tirar você daí. Só você que pode sair, a partir do momento que você tomar consciência de que e perdoar. Mas não é tão simples assim. Quantas coisas nós sabemos como seria o ideal, nós encarnados aqui, e não conseguimos fazer? São inúmeras. É o caso. E foi, mas o sofrimento muda a gente. Então, com o tempo ali, com algum tempo, ela realmente conseguiu limpar o coração e a mãe levou ela para um socorro no hospital espiritual. Então você vê, foi uma encarnação de total dor, de uma pessoa que perdeu a mãe ainda criança, o pai um grosseirão, logo ainda jovenzinha, casou com um grosseirão, teve 5 filhos, foi jogada para fora de casa, foi para morar numa caverna, foi quando lutou, que achou que aquilo estava resolvido a vida dela aqui, que ia tomar outro caminho, foi assaltada e espancada e foi picada por uma cobra e ficou ali. Então você vê, a gente está tratando, isso é real, gente, tratando de uma vida que só foi dor.
Só foi dor, não teve um momento quando não era a dor física, era a dor emocional. E aí, eu coloquei aqui umas questões que nos ocorrem para a gente começar a compreender, entendendo que Deus é a causa primária de tudo. Então é Deus que fez isso com ela, por amor, que é justamente para a gente ver a dor. Vamos lá. Por que um marido tão perverso? Isso a mãe que conversava com ela depois que ela tomou consciência espiritual. Porque quando a gente vai para o plano espiritual, ainda vai se entendendo com o mesmo ego, com a mesma pessoa que viveu aqui. Depois aqui de um tratamento, depois que desliga da vida aqui, é que toma consciência espiritual, que aí sim começa a pensar diferente, já não começa a pensar como um humano, começa a pensar como espírito. Aí já é outra visão. E a mãe foi explicando. Por que um marido tão perverso? Ela precisava passar por aquelas situações. Porque numa vida anterior e nas vidas anteriores ela vinha para a Terra com o compromisso de aprender a amar e não conseguia. E ela pediu para vir para justamente para ela sofrer, passar pelo que ela fazia com os homens, de abandono, que ela não batia fisicamente, mas abandonava, você está entendendo? E aí providenciou ela ser expulsa de casa, porque ela ia terminar matando ele, não ia conseguir permanecer com um homem tão cruel, agredindo todo dia. Não iria conseguir permanecer. Então, expulsar foi uma forma de evitar que ela matasse esse marido. E a mãe dá os parabéns, dizendo que ela foi muito feliz, aproveitou muito bem a encarnação. Foi uma encarnação de felicidade. Você imagina ser feliz na nossa lógica? Que a gente vai contando essa história, mesmo que a gente não vivenciou, a gente vai doendo. Dizer, a pessoa não teve paz. Todos os passos que a pessoa deu, a vida interrompeu. Nada foi adiante do ponto de vista humano. Que ela foi muito feliz, que aproveitou bem a encarnação. Primeiro, aprendeu a trabalhar. E ela vinha de vidas que ela achava que ela tinha que viver unicamente sustentada por homens. Sempre uma pessoa sensual, sempre uma pessoa manipuladora, uma mulher manipuladora, e vivia unicamente sustentada pelos homens, não por amor, mas por exploração. E por achar que ela não precisa fazer nada, ela tem que receber tudo. E nessa vida ela aprendeu a trabalhar. Ela foi obrigada a aprender a trabalhar. Aprendeu a trabalhar e a se manter, a planejar, a controlar, a ir com critério, sabe? Para poder se manter. Manter a si mesma, que ela era mantida por homens. Aprendeu a lutar por ela. Aí para a vida mesmo, buscar solucionar com garra e determinação. Amou os filhos. Uma outra questão, uma questão que ela foi assassinada no meio do caminho, porque o marido tinha, durante todo o tempo, ensinou os filhos, ou convenceu os filhos, ou falou para os filhos de que ela era uma adúltera, uma prostituta, e de que foi por isso que foi expulsa de casa. Então os filhos tinham uma má imagem dela, os filhos não iriam com ela. De qualquer maneira, ela não teria sucesso na sua empreitada, sabe? Ali já foi interrompido. Chega, já aprendeu. Aí a providência divina chama de volta. Não é mais necessário continuar. Ela, em vidas anteriores também, era uma pessoa egoísta, não tinha amigos, não dividia a vida, não sabia o que era conviver, viver com. Só cuidava de si. Então,
E ela foi uma líder, ela liderou aquele pequeno grupo ali para o bem. Todos aprenderam ali. Então, a gente vai ver assim que o que a gente acha, nem sempre o que é bom para o humano, para o corpo, é bom para o espírito. Quase sempre é o contrário. Porque já que o nosso ego, a nossa personalidade é um instrumento de prova, ele vai estar sempre dando ideia para a gente seguir o contrário. Se eu vim fazer uma prova para poder aprender a trabalhar, eu já trago um ego para ver se meu espírito é forte mesmo, eu já trago um ego que está ali, ó, não trabalhe. Vamos ver como você pode viver encostado em alguém, se vira, astúcia, rouba, faz qualquer coisa, o ego já vai, sabe? Então, vai estar sempre contrariando o que a gente veio fazer. Então, quando a vida pega a gente e comprime para que a gente cumpra realmente aquilo que veio fazer, a gente chama, é uma vida de dor e sofrimento. E é uma vida de dor e sofrimento. E é uma vida de dor e sofrimento realmente. Só que é dado por Deus, por amor. Isso aqui é uma história verdadeira. Aqui, sim, naquelas vidas, ela achava que ela deveria ser sustentada por homem, com dinheiro e pronto. Não tinha amor por ninguém, nem mesmo pelos filhos, nem pelo marido. O que valia era conforto, joias, vida farta e sensual. Ou seja, quando ela chegava no plano espiritual, ela veio para ser diferente. Quando retornava ao plano espiritual, que ela se dava conta, disse, meu Deus, o que é que eu fiz? Porque, como eu falei, a gente pensa com o ego, a gente pensa com a personalidade que a gente está aqui, de uma forma. Mas quando a gente se liberta realmente, desencarna e se liberta dessa personalidade, a gente pensa completamente diferente. É a tomada de consciência, a gente sabe o que somos realmente, maduramente. Bom, e aí a mãe aconselhando para ela se perdoar, porque ela carrega a culpa por causa dos filhos. E aí já para as vidas seguintes, porque é uma pessoa que leva consigo culpas antigas de ter abandonado e não se perdoa, fica aquela marca. A culpa é uma cobrança da gente com a gente mesmo. A culpa, assim, todo culpado quer punição. O culpado não se acha digno de ser feliz. O culpado traz sua mente congestionada com a culpa, a vida não flui porque ela fica ali comprimido inconscientemente num processo de autopunição ou como sendo indigno de ser feliz. Sim, e aqui, como eu falei, que ela não adiantava ela chegar e retornar porque o pai das crianças não iria, tinha dito que ela era uma meretriz. Na outra vida havia abandonado os filhos, o marido para viver com o amante. Tá? Então essa é a nossa personagem. Tá? Nós vamos avançando aqui para a gente ver assim, por que essas questões ocorrem com a gente. Você vê assim, é uma vida de muita dor, não é diferente daquilo que estamos passando. A gente está passando por muita dor. Pessoas que perdeu 2, 3 entes queridos ali no seio da família. É de partir o coração. 3 é algo que é muito difícil até a gente alcançar com palavras o que é um sentimento de angústia, de dor que acomete uma família desse tipo, tá certo? Mas vamos... Bom, vamos lá. E nós temos aqui está no Evangelho de São João, as palavras de Cristo: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ver o que é isso? Bom, para a gente voltar e explorar algo que permeia a história contada. Aí eu fiz esse é um soneto, isso aqui, né? Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Quão doce paz encontro em ti, Senhor.
tal ramalhete de perfumadas rosas, recebido de mãos tão amorosas, que até dos espinhos exala amor. Com o encantamento de um beija-flor, entrego-me à sua paz maravilhosa. Na certeza da vida sempre ditosa, ainda que me acompanha a irmã dor. Procure-te, me elevando em prece, e o encontro na harmonia da sua lição. Quem tem a sua paz, as dores esquece, e enche de esplendor o seu coração. Hoje compreendo, pois em verdade, em vossa paz está a felicidade. Bem, vamos ver o que é que está sendo dito aqui. Vamos aqui. Com doce paz encontro na tua obra, em ti, na sua palavra, no seu ensinamento, no seu exemplo, no seu indicativo, Senhor. Tal ramalhete de perfumadas rosas, recebida de mãos tão amorosas que até dos espinhos exala amor. Então, aquilo que Cristo nos dá, aquilo que Deus entrega a gente, que é como se fosse um buquê de rosas e que traz os espinhos. Esses espinhos é essa dor que nos acomete. Mas é dessa dor que brota o amor. Ela é feita por amor, porque nela estão contidas as lições. E as lições que a gente pediu, a gente vai ver mais aqui adiante. Nós pedimos essa lição porque precisamos dela. Claro que agora está tendo um desencarne em massa, tá certo? E os desencarnes só são iguais até enquanto desencarna. Cada um que desencarna tem sua motivação. Não é porque foi acometido pela mesma enfermidade que tem as motivações de desencarne e as condições de desencarne são as mesmas. Não, cada um na sua particularidade. Tá certo? Um já vai direto, já é socorrido, outro tem outros motivos, outro já fica ligado às questões que cometeu de violência. Bom, cada um com a sua particularidade. Nós somos todos diferentes porque nos constituímos em experiência, em necessidade e em lição a ser aprendida, particularmente também. Cada um pediu a sua. Então, mesmo nos espinhos, tem o amor de Cristo, a paz de Cristo. Mesmo quando dói, mas são flores, no sentido de que é amor, é lindo, é belo e é bom. Com o encantamento de um beija-flor para o buquê, entrego-me à sua paz maravilhosa, na certeza da vida sempre ditosa, ainda que me acompanhe a irmã dor, que a vida vai se fazer vitoriosa, que a vida vai vencer nos seus propósitos, que tudo vem acontecer conforme para o nosso bem, ainda que a gente chore em função da dor que o momento da lição empreenda. Procuro-te, me elevando em prece. É com oração que a gente alcança, sintoniza e recebe a assistência e permanece na sintonia do Pai, sendo assistido. Porque é nesse momento de lição que os mestres, sob a égide do Mestre Maior, estão conosco. Porque é lição, é para aprender. Deus não vai colocar para a gente aprender sem professor, sem coordenação. Mas quem tem que fazer lição somos nós, senão a gente não aprende. É como uma criança ir para a escola e a mãe é que faz o dever, a mãe é que faz a prova, a criança não vai aprender. Procure encontro na harmonia da sua lição. Quem tem a sua paz, e aí a gente vai ver o que é essa paz, as dores esquece.
e enche de esplendor o seu coração. Hoje compreendo, pois em verdade, em vossa paz está a felicidade. Muito bem. É que a gente procura a nossa paz e não a paz de Cristo. A gente quer o que é bom, e Ele quer o bem. A gente está na escola e vai fazer o dever conforme os mestres e de acordo com a nossa necessidade, por amor a gente, de acordo com o que a gente precisa, olhando o nosso futuro, a nossa caminhada para a evolução, para o aprendizado. Não é assim, eu vou para a escola e quero que o professor faça o que eu quero que ele faça comigo. O dever que eu quero que ele faça comigo, que eu já sei. Eu quero ficar bem, ainda quero passar de ano. Não é. A paz do Cristo é a paz do aprendizado, é o aprendizado e a gente compreender a obra dele, a obra de Deus, de que Deus é a causa primária de tudo. Então, a gente não consegue se harmonizar com a obra de Deus, a gente se revolta contra Deus que queria que Deus fizesse o mundo do jeito que eu quero que ele faça. E o mundo é como é, de acordo com o que precisa ser, por amor, porque Deus é eita. Aquilo que a gente conquistar recebe, de bem, de bom, e também de lição. Tá tudo certo. Gente, olha, tá tudo certo, mas dói muito. Por favor, não tô, sabe? Mas não revolta. Não grita contra Deus de que ele está errado. A gente é cheio de modelo para o mundo, que devia ser assim, deveria ser assado, fulano devia ser assim, o médico devia fazer assim, o governante devia ser assim, minha sogra devia me aceitar, minha mulher... É tudo assim. Claro que a gente tem uma noção do que seria mais razoável e equilibrado, mas está aí a gente perder a paz, porque a paz que eu quero é a minha paz. Eu é que sei como é. Deus é que sabe como é, porque Deus... Olha, a gente veio avançando nos aprendizados. Deus vem colocando no nosso caminho espírito que vai reencarnando e trazendo ideias nas religiões, na filosofia, na ciência, está tudo aí. E a gente vê desde sempre, já na época que a gente vinha aí católico, depois talvez evangélico, bom, no Ocidente, a gente sabe, Deus é que fez o mundo, então é Ele que né, ele não fez e fez a gente de brincadeira e fez errado porque a gente está aqui pagando esse mico, não é? Depois a gente chegou no Espiritismo, ele já traz aquele outro conceito, porque os conceitos a gente vai avançando de acordo com o que nossa mente vai alcançando. E aí, o que é que ele diz? Deus é a causa primária de tudo. Deus fez tudo. Do mesmo jeito, só muda de palavra, só muda de alcance e de imagem mental que a gente forma quando diz isso, mas é a mesma coisa, é Deus aqui, gente. Falar que está errado aqui é falar de Deus. Que Cristo veio amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não é a minha paz, é a paz que Cristo, minha paz eu vos dou. E por que a gente age assim? Porque nós não sabemos o que somos. Nós pensamos que sabemos o que somos. Eu penso que eu sou Borges, Renatinho pensa que é Renatinho, Van pensa que é Van, sabe? A gente pensa que é a gente, Sérgio pensa que é Sérgio. Não é. Não é. A gente é espírito. Só que a gente não sabe o que é espírito. Nós não temos palavra para traduzir o que é espírito. A gente tem uma noção vaga. E olha lá. E aqui a gente vai ver aqui na pergunta número 23 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, o que é espírito? Aí o princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente que
que me move, que me faz ser o que sou, que me dá os atributos que tenho, inclusive os defeitos que eu ainda tenho, deficiências que eu vim aprender. Qual a natureza então do Espírito? O Espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado. Isso é o Espírito da Verdade que disse isso. Porque não é uma coisa palpável. Para vós, para nós aqui, não é nada. Mas para nós, quer dizer, para o Espírito da Verdade, é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe para a gente. Por isso que a gente não consegue agir como Espírito. Porque aquela paz que a gente falou, ela é perfeitamente assimilada e consciente para o Espírito. Ele sabe o que é. A gente, quando está em Espírito, tem consciência. É outra forma de pensar. A gente não vai pensar como pensa aqui. É outra coisa. E nós simplesmente, nós não sabemos o que somos. Mesmo. Por isso a gente age nos interesses materiais, pessoais, físicos aqui, unicamente, que também é para cuidar. A gente veio para se cuidar. Ninguém vai aqui se jogar, tá? Aos perigos, aos riscos, à desnutrição, ao não viver, ao não se realizar, e porque a gente não vive a experiência daqui. É para viver efetivamente aqui, mas numa perspectiva de que é um aprimoramento espiritual. É como, se pegasse num exemplo assim, numa imagem grosseira, é como o cavaleiro e o cavalo. O espírito seria o cavaleiro e o corpo o cavalo. Se o cavaleiro, se o espírito já está evoluído, se já está mais aprimorado, se já tem mais força de alma, ele que vai comandar o físico. Mas se for o contrário, se o físico for, e o espírito ainda for ali, ainda não tiver seu desenvolvimento, sua sensibilidade, percepção, é o corpo que vai mandar. Então, é o corpo no sentido de ego, pedindo que a gente faça um bocado de coisa daqui, de interesse do corpo, que não, só nos revela. Mas veja bem, mas não há como ser diferente, cabe a gente ir buscando, pouco a pouco, aprimorar essa sensibilidade, porque não tem como mudar instantaneamente essa percepção, essa sensibilidade, é um processo de amadurecimento. E amadurecimento, você pega a imagem de uma fruta, ela vai amadurecendo, não adianta assim pegar, não, você vai ficar maduro agora, não tem isso, não tem, é um processo. E a gente não consegue. Não consegue. Tá? Por isso que a gente volta para aqui e não compreende o papel da dor, porque a dor é para aprimoramento do espírito e vai doer no corpo. E a gente sente no corpo. Não é feita para o corpo. Agora a gente sente. E é Deus que é a causa primária de tudo. É Ele que põe isso não por perversidade, mas por amor. A gente viu a história que eu acabei de contar. Que tudo tem uma razão, a gente é que não alcança. É igual criança que está na escola. Deixa eu pegar uma água aqui. Tá? Igual criança na escola com aquelas dificuldades para estudar, não sabe muito para que é no jardim de infância. Ali vai para brincar e começa a aprender com dificuldade que tem para o processo de aprendizado. E fica ali porque o pai mandou, a mãe mandou, e aí fica... Mas é a gente aqui, não sabe. Porque, voltando, a dor é para lição espiritual. Agora, não tem como não gritar. Eu estou falando aqui, está tudo muito bonito, mas vai doer em mim, eu vou gritar também, gente. Por favor, nós estamos falando interno, falando do ideal. O evangelho é algo que está lá adiante. Não é lição de moral para quem chorou porque passou por uma dificuldade extrema e perdeu o sono, se preocupou. Não é isso. Não é lição de moral. É para a gente só, pouco a pouco, ir se apropriando dos processos, de como é a dinâmica da vida e da vida espiritual. Aqui uma outra pergunta, que é o seguinte. Aqui é prova e expiação. O que não for prova é expiação. Aqui é um mundo de prova e expiação. Está no nível escolar, está tudo certo. Não é que decretou, não é que o nosso nível é esse.
Prova e expiação. No futuro, mundo de regeneração e tal, a gente só vai fazer o que é certo, porque já amadureceu. Não é porque o mundo é de regeneração, não. Porque a gente amadureceu e vai viver numa perspectiva de regeneração que só vai fazer o que é certo. Porque enquanto está aqui, a gente falou, Deus é a causa primária e só dá a cada um segundo sua obra e só dá a cada um a lição que ela é capaz de absorver. Porque a gente é que pede para passar por tudo isso, por cada detalhe. Aquela história que eu contei, aquele espírito, quando estava em espírito, pediu, por favor, eu não aguento mais de perder tempo, eu vou para a terra e volto frustrado, eu volto chorando. Me deem aí uma coisa que assim, a mãe morreu, o pai morreu, casou com o marido expulsou de casa, foi viver uma vida, uma hora ele aprendeu. Teria a opção de se revoltar também, cometer suicídio, sei lá, mas, bom, cada pessoa é uma pessoa. Não, é opção péssima, né? Opção que só vai piorar as coisas. Mas ela conseguiu aprender. Porque é tudo pedido por a gente. Não é imposto. Não é, você vai ter que passar por isso. Não é castigo. É consequência das nossas próprias obras. E quando a gente chegar, não, nossa obra, porque aquilo que a gente faz revela a gente. Revela, eu estou fraco nisso, eu preciso aprender isso. Ou eu estou forte. As nossas atitudes, elas revelam a gente. E aí, naquilo que eu preciso aprender, eu vou dizer, gente, eu preciso aprender isso. Eu já fui para a Terra, assim, 5, 6 vezes, exatamente para aprender esse aspecto e não consegui. Vamos me dar uma coxa aí para ver se eu... Não me dá põe num beco, se sair de uma hora, eu passo por aí. O espírito pede. Agora, a gente vem para aqui, a gente perde a consciência disso e ficam só os sentimentos, porque a gente é o que sente. Ficam os sentimentos que a gente vai, eu sou atraído por isso, sou atraído por aquilo, tenho repulsa por aquilo outro, sabe? Ficam sentimentos que vão, porque cada experiência vai modelando a nossa personalidade, vai virando automatismo, automaticamente eu sou assim, eu não sou o que eu quero ser, o que eu quero ser eu posso até me tornar, mas eu só sou o que eu já exercitei e já tenho como automatismo, como dirigir. Se eu não aprendi, eu vou ter que aprender, se eu quiser, mas depois é natural, eu nem pensei o que estou fazendo, nadar, rodar bicicleta, tudo assim são, tudo. Saber lidar com mais paciência, porque, sabe, a gente tem também essa de eu sei como é e fulano está errado. E aí vai perdendo a paz, porque a paz que eu quero é a minha paz, não é a paz de Cristo. Olha, não é só no sentido religioso, de romântico, olha, não é, ele está dizendo assim, poxa, fica em paz, aí está tudo certo. Por que tá? Porque tá. Aí já deixa de ser credo, já deixa de ser fé, passa a ter certeza, convicção. Que é a fé, é o credo, com mais robusto, com mais suporte, mais estabelecido, instalado na psique da pessoa. No instante, Vinícius estava... A gente começou, mas tá... Obrigado. Uma outra. Mas tá bem. Então nós temos aqui essa pergunta do Livro do Espírito, pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, quando a gente está lá em espírito, que a gente não sabe o que é, a gente aqui, lá a gente sabe. Tem consciência do que vai suceder? Aqui, o que o Espírito da Verdade responde. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aqui nós temos duas questões a considerar. Nós escolhemos, nós pedimos. No caso da moça, para a mãe morrer, para o pai abandonar, para o marido chutar para fora de casa, para o filho sabe? E cada um da gente aqui nas nossas próprias dores e dificuldades, nós pedimos. Porque a gente não consegue
num estado de consciência, aprender naturalmente. Ah, agora eu sei como é isso. Eu vou passar, eu sou, digamos assim, eu vou extremamente avarento. Eu quero tudo para mim. Sabe, eu fico... Aí, não, o certo é ser caridoso, então amanhã eu vou ser caridoso. Não tem essa opção. É aprendizado, sabe? É um aprendizado que muitas vezes é necessário o concurso da dor para a gente aprender. Mas aqueles que têm a reencarnação compulsória, eles são muitos ainda e não têm consciência de pedir uma reencarnação com provas para que eles despertem. Eles são condicionados pela espiritualidade, né? Nesse caso, para ele despertar, né? Vamos estar falando de encarnação compulsória. São espíritos que perderam, que fizeram tanta coisa primitiva, que a gente chama aqui na Terra de mal, que perderam completamente a consciência, não tem condição de escolher. Então vem para ir aprimorando pouco a pouco e se redescobrindo, se desenvolvendo novamente, readquirindo consciência, para a partir daí ele seguir com o livre-arbítrio, usando o livre-arbítrio na hora de escolher. Tá? Mas ainda assim é algo feito muito, ele não escolhe nesse sentido de escolher, mas o comportamento dele, a história dele estabelece a escolha, faz com que defina-se ali, na essência, na experiência passada, o que ele vai passar. Tá certo? Agora, talvez a gente possa discutir essa questão do livre-arbítrio, porque a escolha foi feita pelo que ele fez, sem a consciência, tá certo? É diferente um pouco, tá? É diferente mesmo. Agora, veja só. É levado pelo inconsciente dele. Levado pelo inconsciente dele. Perfeito. Né? Exatamente. Faz a escolha do livre-arbítrio, mas as causas, o que ele fez está no inconsciente, leva ele para... Consciente, gente, é toda experiência vivida que vira automatismo. Tá ali automático dentro da gente, vai startando a gente, é o inconsciente, ou seja, o consciente é como a memória RAM, é só pro dia a dia aqui, tá? Mas é isso mesmo, Van, obrigado. E aqui, e nisso consiste o livre-arbítrio, ou seja, nós temos o livre-arbítrio na hora da escolha lá, no caso, não desse compulsório, certo? Assim, nesse compulsório seria uma lógica que o subconsciente leva adiante, mas o livre-arbítrio de quero, não quero, eu quero pedir isso, quero pedir aquilo. E aqui, nós temos o livre-arbítrio de gostar ou não. Eu peço assim, olha, eu quero tomar lição, o ladrão vai roubar a minha casa. Então, o mentor, em algum momento da minha vida, vai ter que arranjar uma pessoa que tenha propensão a roubo para botar o cara lá na minha casa para me roubar. Eu só vou ter o livre-arbítrio de sentir ódio ou não, de sentir pena ou não. Aqui, eu já escolhi lá. E aqui é o livre-arbítrio lá de escolher, mas aqui não, aqui eu vou ter o livre-arbítrio de sentir, de ter ódio, de ter medo, de não ter, como é que eu vou sentir, ou se eu vou me alimentar de querer matar, querer, sei lá, ou querer, não gente, tá tudo bem, deixa aí, é isso mesmo, etc, etc. Esse é o meu livre-arbítrio aqui. Eu quero casar dessa vez, eu quero casar com um bebinho, ela pode até escolher o bêbado. Mas tá lá, vai casar. E depois vai ter o livre-arbítrio de ter ódio ou não, de querer separar. Cada caso é um caso, sabe? Aí tá claro que a gente está falando de forma genérica, me desculpe se alguém é casada com alguém assim, ou eu quero me casar com alguém que vai me trair. Sabe, eu quero não ter condição de vida econômica porque eu fui muito esbanjador. Então por aí vai. Então, não é alegria festiva diante da dor. Nós não estamos falando disso aqui, de festividade. Mas manter o ânimo, a alegria de alma, sabendo que tudo está na mão de Deus. Sabendo que a paz que Cristo nos deixou é essa paz de, apesar de tudo, na turbulência, eu manter uma certa paz dentro de mim, dizendo, está de acordo com, com a sua obra, então se é de acordo com a sua obra, é o melhor para mim. Eu posso não alcançar os motivos com minha mente consciente, mas é o melhor para mim. Em algum momento eu vou me refazer do impacto da dor
E vou evitar o sofrimento, vou a vida toda, porque, sei lá, meu filho morreu, minha mãe morreu, meu pai, meu irmão, aí minha vida acabou. Não, você pode carregar aquela dor, aquele fragmento que está faltando no coração, aquela coisa que não corrige, que não se esquece, mas assim, não tem direito de acabar com a própria vida, de levar a não vida, de parar a vida em função disso, porque vai entristecer, inclusive quem partiu, quem é amado. Então é um tema muito delicado, mas eu espero que a paz de Cristo realmente vá habitando cada vez mais na nossa consciência e a gente vá se permitindo compreender a sua lição, a lógica da vida aqui na Terra, para que a gente avance cada vez mais em consciência e as nossas lições no futuro vão ficando cada vez mais sutis, correspondentes àquilo que passamos a ser. Que Cristo esteja com todos. Boa noite. Temos ao nosso irmão Borges pela palestra esclarecedora que tivemos e que Deus possa continuar iluminando nosso irmão e todos nós que estamos aqui, para que possamos ter outros momentos agradáveis igual este desta noite.